oportunidade de estar falando com vocês. Assim, fico muito feliz desse assunto estar em evidência da tecnologia, do ensino da programação dentro da escola, que eu vejo assim, eu e na verdade grandes expoentes, Zuckerberg, Bill Gates, eles vêm ao vivo, né, nas TVs, na mídia, falando a importância de aprender a programar, né? E quando você me pergunta assim, disciplina, qual disciplina, eu te respondo categoricamente todas. Todas as disciplinas são possíveis de trabalhar junto com a programação. A gente pensa assim, lógico, matemática, eu consigo dentro da programação criar uma linha de código que eu vou ensinar o aluno a fazer regra de 3, por exemplo. Isso é bem fácil de entender. E aí quando a gente fala, por exemplo, em português, a gente pode criar um quiz ou criar uma historinha em que, em vez do aluno escrever uma redação, ele vai criar uma história dentro do aplicativo, dentro do jogo, utilizando programação, né? E eu acho que, até me aprofundando um pouco mais nisso, por exemplo, para português, o ensino da programação é muito bom, porque a criança ela começa a ter um raciocínio mais estruturado, então ele começa a entender que ele primeiro tem que falar determinado assunto, depois ir para outro, depois ir para outro, depois ir para outro, e não errar, porque o erro na programação ele é chamado de bug, né? A gente chama de bug. Só que o conceito de erro, eu errei uma palavra na redação. Não, você não errou uma palavra, você fez um bug dentro da redação que você pode consertar, né? Então, eu acho que a programação ela entra em português, ela entra em matemática, em geografia. Você pode criar um game com mapa e de perguntas e respostas, dizendo da onde determinada pessoa foi ou saiu, em que ano foi. Você pode falar de história, né? Então, parte muito mais da criatividade do professor do que da dificuldade em fazer alguma coisa com programação, sabe? Eu sempre incentivo, a gente tem em algumas escolas curriculares, né? E a gente sempre incentiva os professores de disciplinas clássicas, como matemática, português, geografia, a conversarem com nossos professores para ver o que eles podem fazer juntando essas duas disciplinas, tanto de programação, de ensino de programação, com outra disciplina como português, inglês, história. Né? Na MedCode vocês têm um trabalho de integrar o ensino de programação ao ensino de inglês, né? Eu queria que você contasse um pouquinho como é que funciona isso, a experiência de vocês nesse assunto. Perfeito. O inglês, ele praticamente está no dia a dia de quem programa, né? Então, a gente utiliza sempre na base da programação if, else, então são palavras sempre em inglês. Então, nada mais natural do que juntar o ensino de inglês junto com o ensino de programação. Então, a gente tem algumas iniciativas assim muito boas, falando com professores de inglês nas escolas, em que, por exemplo, um game ele é feito totalmente em inglês. Só que você não fica só na elaboração do game, você fica na programação já escrevendo a programação escrevendo totalmente em inglês. Então, eu diria assim que é um casamento perfeito, porque a origem é essa em inglês. E o mais interessante é que quando você aprende isso junto, você fala com qualquer pessoa do mundo. Então, a gente está vendo um futuro de trabalhos remotos, né? De você estar trabalhando aqui no Brasil, para Portugal, para a Alemanha, para os Estados Unidos, e você está falando a mesma linguagem e utilizando o inglês, né? A linguagem de programação utilizando o inglês. Você que está chegando agora na nossa live, a gente está aqui com o sócio-diretor da MedCode, o Renato, e ele está conversando aqui com a gente sobre a importância do ensino de programação nas escolas. O ensino de programação ele também ajuda muito na questão do desenvolvimento de certas habilidades nos alunos, né? E tem se falado muito sobre essas habilidades que vão ser necessárias para o futuro dessas crianças. Então, quais habilidades esses estudantes podem desenvolver a partir do ensino de programação? Então o pensamento estruturado, o ensino de programação ele passa
esse conhecimento para a criança, então que dentro da programação existem linhas de código, né? Então, a criança, o programador que está fazendo, o aluno que está escrevendo, ele é obrigado a escrever de forma estruturada a linha de código, né? Então, isso permite que o aluno ele forme a linha de raciocínio dele de uma forma mais estruturada, né? A gente tem, por exemplo, questão de relacionamento, que é muito bem abordado dentro do ensino de programação, que programação você não faz sozinho. Essa ideia de que o programador, desde do cinema, o programador é aquela pessoa solitária que fica digitando rapidamente e não fala com ninguém, isso é do cinema. Na verdade, o programador ele tem que trabalhar assim, com outras pessoas, outros profissionais, principalmente com o cliente, entender o que o cliente quer. Então, quando a gente ensina programação para as crianças, a gente geralmente cria pequenos grupos dentro da sala, onde cada um vai contribuir de uma forma e todos têm que se respeitar. Então, isso já é mais um ganho do ensino da programação. Criatividade, nem se fala. As crianças hoje, graças a Deus, né, sempre tiveram muita criatividade, e a criatividade é um elemento importantíssimo no ensino de programação. Eu tive situações assim, que criança, uma menina ela deveria ter 10 anos, numa das nossas aulas, e aí a gente fez um game, e o objetivo era criar um game, e ela criou um game que era uma corrida de unicórnios que andavam dentro dos táxis, e o objetivo era quem ganhasse ganhava um sorvete. Essa é a criatividade da criança. Ela não está preocupada se tem coerência ou não. Ela está preocupada em realmente utilizar a criatividade dela toda e colocar isso em prática, o que é ótimo, né? Eu digo também sobre adaptação e mudança, né? Porque quando você ensina a programar a criança, você ensina programação, né? Coding para a criança, você está ensinando ela também que ela pode começar com um escopo e ela pode mudar no meio do caminho. Então ela tem que se adaptar. Ela fala assim, não, realmente, esse elemento não está fazendo parte do meu jogo, né? Eu falo muito de jogo porque jogo eu acho que é o norte que a gente tira, né? A gente ensina tudo, toda a nossa parte pedagógica, ela é tudo muito voltada em games. E aí acaba que a criança, o aluno, ele acaba aprendendo jogando sozinho, desafiando o amigo, criando score, o que é interessante, né? Eu gosto de falar algumas coisas que aconteceram com a gente. Por exemplo, a gente ensinou banco de dados para uma criança de 11 anos. Você fala assim, banco de dados? Para que ele quer banco de dados? Porque ele criou um jogo e ele queria guardar o score dele, ele queria guardar que ele fez aquela volta em 5 minutos, né, para jogar com outros amigos. Então é muito rico o ensino da programação, né, O ensino da programação ele pode ser alinhado também aí a uma educação mais inclusiva, né? Ele tem uma participação boa aí nessa questão. Uhum. Então, como que pode o professor, o profissional de educação, ele pode alinhar essas duas coisas e quais benefícios, né, vai trazer para essas crianças que estudam na educação inclusiva? Perfeito. A gente tem alguns casos em algumas escolas que a gente atende, dentro também da nossa unidade, em que os pais chegam falando assim, meu filho ele é muito focado, ele é o que se chama de atípico, ele não conversa com ninguém e ele não consegue ficar 1 hora na sala de aula. Aí acontece que a criança já está 2 horas, o pai está lá embaixo perguntando o que está acontecendo. Assim, não, ele está aprendendo. Porque a programação, a utilização do computador em si, para esse público que se vê que não é incluído, né, é uma ferramenta muito rica, né?
Porque ele consegue através do computador, através da programação, se colocar, né, e transmitir o que ele quer transmitir, né. Eu tive um caso bem interessante aí de um aluno de 10 anos, uma aula de ciências sociais numa escola aqui do Rio, que ele pegou toda a aula de ciências sociais do estado de Nevada e criou uma historinha utilizando programação, utilizando um software do MIT que a gente utiliza, que é o Scratch, e ele refez toda a aula dessa professora dentro da programação. Aí no final da aula ele foi lá, com vergonha, mostrou para a professora adorou, falou assim, tá lindo, mostrou para todo mundo da sala. Aí quando mostrou para todo mundo da sala, ela falou assim, e quero que todo mundo faça e aprenda com ele. Então, esse aluno, especificamente, ele saiu de uma posição de inferioridade, né, e começou a ajudar outros amigos e ter um papo em comum, né. Então, acho que a programação para crianças tidas como atípicas, assim, ou com Asperger, esses níveis, assim, ela cai como uma luva. Porque, na verdade, para a programação você precisa de foco. O que mais essas crianças têm é foco, né? Isso que é interessante também. Se você chegou agora nessa live, a gente está conversando aqui um pouquinho sobre o ensino de programação, abordando aqui os principais pontos sobre essa temática que gera ainda algumas dúvidas, né, para os profissionais de educação. E aí eu queria que você falasse um pouquinho por que é interessante para as escolas realmente adotarem o ensino de programação na sua grade curricular e alinhado com outras disciplinas que já são oferecidas normalmente para as crianças. Essa pergunta é bem ampla, assim, porque, na verdade, por que é interessante alinhar a programação junto com outras disciplinas? A gente está vivendo, e aí eu vou acabar falando uma parte mais profissional, né? As profissões estão mudando, as profissões são outras, já tem profissões que a gente não sabe. Então, uma criança que tem 5 anos, que tem 8 anos na escola, eu não sei, quando ela tiver 18 anos, daqui a 10 anos, quais profissões vão estar aí no mercado, né? A gente pode até falar, por exemplo, o Luba, eu anotei aqui, tem 9 anos. Então, uma pessoa há 10 anos atrás, você não poderia ser, não existia essa profissão. Twitter tem 12 anos, então, como o mundo profissional está mudando, estão surgindo novas profissões, a escola tem que se adaptar. Porque aquele padrão da escola, preparar o aluno para entrar na faculdade, para sair da faculdade e ficar 20, 30 anos numa escola, num emprego, isso não vai mais acontecer. E você vê isso hoje em dia, né? Você vê pessoas se realocando de 6 em 6 meses, de 1 em 1 ano, 2 em 2 anos, e é isso. O futuro profissional é dinâmico. Então a escola tem que acompanhar isso. E, assim, o ensino da programação, aliado a outras questões, eu de forma nenhuma eu acho que a gente tem que substituir. Acho que a gente tem que agregar, né? A gente tem que somar. À medida que a gente soma as matérias ao ensino de programação, a gente tá na verdade, treinando, proporcionando um futuro até profissional mais interessante para os nossos filhos, né? Essa tem que ser a preocupação da escola e trazer a realidade profissional de hoje, né? Isso eu acho imprescindível, né? Você falou um pouquinho aí sobre a escola se adaptar e tudo mais. Quais são os principais desafios, assim, que você acha que impedem um pouco os profissionais e os gestores a tentarem mesmo modificar aí as suas aulas, a grade das escolas, e por que eles têm tanta resistência, de repente, em incluir essas novas tendências educacionais que estão surgindo dentro da escola? Mudança nunca é fácil. Nunca é fácil. Eu convivo com alguns diretores de escolas. A minha filha, ela tem 4 anos, eu vou direto na escola dela, converso com diretores, né? E incluir uma nova cadeira, né? Uma nova disciplina
Não é fácil, porque implica em retirar outra, então você tem grade de horários, é muito difícil. O que as escolas estão fazendo hoje, por exemplo, elas estão criando espaços makers, né? Mas o espaço maker, por si só, é um espaço. Se você não criar esse espaço pensando no que você vai realizar ali dentro, você pode fazer no pátio, você pode fazer no refeitório. A gente teve aulas que a gente deu dentro do laboratório de química, que não estava sendo usado. Então, levava os laptops, se conversava sobre o assunto e aplicava a aula ali. Eu acho que a aula em si, ela tem que sair um pouco também desse modelo já que vem de anos, assim, de você estar ali na escola, o professor fala, a criança responde. Então, isso tudo é uma adaptação. Eu acho que é muito difícil essa mudança. Ela não é de um dia para o outro, mas ela tem que acontecer. E as escolas estão vendo isso. Assim, o que eu tenho visto no panorama, pelo menos no Rio de Janeiro, é que as escolas elas estão se adaptando, elas estão escutando principalmente os pais. Porque é uma geração dos pais de não entenderem o propósito do ensino de programação, mas eles falam assim, é importante. Porque o inglês, assim, a gente entende, eu vou me comunicar com outra pessoa. Mas a programação, qual é o propósito de aprender programação? Eu te digo categoricamente que daqui a alguns anos vai continuar existindo medicina, o médico, vai continuar existindo o advogado, mas o médico vai ter que saber programar, um pouco de programação, o advogado vai ter que saber um pouco de programação para estar no mercado. O médico ele vai poder operar aqui do Rio de Janeiro só conectado à internet em outro lugar do mundo. Então, a programação passa por isso também. Você entender o que é a tecnologia em si, né? Diversos estudos já apontam aí também, né, que as profissões do futuro nem foram criadas ainda. Então tem muito a ver com essa questão também, né? Exatamente. A gente não sabe o que esperar, né? Tanto é que até dentro da Medcode a gente tem um programa pedagógico que ele vai até 2 anos, 2 anos e meio, assim. E o terceiro ano a gente não tem. E a gente fala isso com os pais, com as escolas, porque a gente está em constante atualização. A gente tem por exemplo, a linguagem que hoje se usa, que é Python, ela é recente, é muito recente. Então, não sei o que vai acontecer daqui a 3 anos, o que eu posso dar, o que eu posso oferecer para o meu aluno, né? Isso é importante, a gente está sempre em constante estudando sempre. Acabou aquele profissional que ele sai da faculdade e ele entra no mercado de trabalho, fica 20, 30 anos sem estudar, fazendo só a mesma coisa 20, 30 anos. Não tem mais. E aí entra num ponto que como eu gosto de tecnologia, eu sempre bato nessa tecla, assim, tudo que for repetitivo, a máquina vai fazer. Agora, o que cabe a gente é a parte criativa, a parte de inovação, de melhoria. É isso que eu acredito como um futuro. Então você vê supermercados aí substituindo caixas onde as pessoas simplesmente passavam o produto por caixas de autoatendimento. Você vê rede de McDonald's também substituindo por autoatendimento. Então, até carro, né? Por que não? Dirigir é uma atividade repetitiva. E o carro tem aí a Tesla, que é um carro autônomo, que vai chegar aqui. E a gente acha, eu escuto quando eu converso sobre isso, falando assim, isso não vai chegar, isso vai demorar, está nos Estados Unidos, vai demorar para vir para cá. A questão não é vai demorar, vai chegar. A questão é econômica. Assim, quando que vai chegar? Os empresários vão começar a pedir isso. Então, os donos de supermercados já estão colocando isso. Por quê? Porque reduz custo. E aí, é o que eu falo, os nossos alunos, as crianças hoje em dia, elas têm que estar ligadas, não no hoje, elas têm que estar ligadas nos 5 anos, 10 anos, que é uma eternidade em termos de tecnologia. Uhum. A gente fala da questão da mudança da escola, dos professores, mas é importante também os pais perceberem a importância, né, dessas transformações que estão sendo feitas. Como a escola trabalha essa comunicação com os responsáveis
para mostrar a eles que de fato o ensino de programação vai agregar mais para a formação do aluno, principalmente pensando aí no futuro, né, nas carreiras do futuro e nas habilidades que esse aluno pode desenvolver a partir dessa aprendizagem. Então, vou te dar um exemplo. Uma mãe foi para um conselho de classe e aí a professora de matemática falou assim: o que houve? Você tá adiantando a minha matéria com o seu filho? Que ela já está entendendo a relação de graus, eixo cartesiano, x e y. Aí a mãe não entendeu nada. Como assim minha filha já sabe x e y? E foi perguntar para a filha, que é uma aluna nossa. Assim, não, aprendi lá na MedCode. Porque é importante pro aluno aprender certas coisas como o eixo cartesiano x e y para desenvolver um programa. Só que ele aprende isso de forma natural, não que alguém faça, agora você tem que ler esse livro, agora você tem que saber o que é isso. Então é uma forma muito mais natural pro aluno aprender. Ele aprende quase que por osmose, né, estando ali junto, né. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, né? Né? Que era... Qual era a pergunta? A comunicação com os pais, né? Sim. E outra coisa que a gente faz, que eu acho que toda escola deveria fazer, é chamar os pais e que a gente coloque o aluno como professor dos pais. Que eu escuto muito os pais, enquanto os alunos estão nas aulas, eu estou conversando com eles, falando sobre tecnologia, conversando sobre o próprio trabalho deles, o que eles fazem. Então, por exemplo, teve uma situação em que o pai falou assim, não, eu fico no Excel o dia inteiro. Eu falei assim, então, pergunta para o seu filho o que ele pode te ajudar dentro do Excel. Existe programação dentro do Excel que pode ajudar processos repetitivos. Em vez de você botar o valor do dólar, por exemplo, você pode criar uma linha de código que busca o valor do dólar naquele dia. Então você já otimiza o seu dia, então você rende mais. E aí quando a escola traz o pai, a mãe, para entender o que o aluno está aprendendo, isso é rico tanto para o aluno, tanto para ganha-ganha, né? Win-win. Tanto para o aluno, tanto para o pai, tanto para a escola. Todos ganham com isso. Então, esse tipo de evento de trazer os pais para a escola, eu apoio muito. Assim, eu acho que os pais têm que, por mais que eles achem, eu não entendo o que meu filho faz, mas eu sei que ele gosta. Mas quando o filho ensina ao pai o que ele faz, aí é o auge da felicidade. Assim. Lembrando que você que está aí acompanhando a nossa live, pode mandar também as suas dúvidas, a gente tenta responder aqui durante essa conversa. Eu queria que você falasse um pouquinho da MedCode, mas como é que vocês trabalham com outras instituições, né? Vocês fazem esse trabalho também em outras escolas, então como é que funciona isso? Então, a gente está em diversas escolas aqui do Rio de Janeiro, de São Paulo também, e aí a gente trabalha, assim, a gente ou a gente entra na grade, em algumas situações a gente entra na grade curricular, com ensino de programação efetivamente, ou extracurricular também. E assim, e quando a gente está na grade, ou a gente trabalha com os professores da escola, geralmente professor já de informática, porque ensinar informática naquele modelo de vou ensinar Excel, vou ensinar a mexer no Word, isso a criança vai aprender sozinha, sabe? O aluno vai aprender sozinho. Ninguém ensinou ninguém a utilizar o Gmail, por exemplo, porque existe usabilidade, né, dentro dessa matéria, né? Então, a gente treina os professores e geralmente a gente tenta trazer professores de outras matérias, por exemplo, geografia, português, matemática, que matemática assim é mais fácil ainda, mas qualquer matéria, então, e a gente tenta participar do dia a dia da escola, né? Tá dentro das escolas, junto com os professores, conversando com eles quais são os problemas, e é muito interessante porque você vê, às vezes, alunos que antes eram o aluno problema da sala, e ele realmente dá um salto de
ganho de aprendizado assim, enorme, sabe? Aí falando mais um exemplo, por exemplo, um garoto que só queria saber de futebol. E aí eu estava na aula nesse dia, falei, ok, vamos falar sobre tecnologia dentro do futebol. E chamei ele na frente da turma, coisa que ele nunca foi, ele ficava lá com medo, ele era aquele garoto mais bagunceiro. E ele viu, ele começou a falar, começou a pesquisar qual é a tecnologia que existe dentro do futebol, falou de estatística. Então quando você fala de estatística, você entra em matemática, enfim, história, né, da onde veio. Então, na verdade, assim, é querer se aprofundar. Eu acho que é estar mais perto do aluno, querer se aprofundar, e acho que a escola tem um papel decisivo e ela tem que se adequar aos novos tempos, assim, essa educação de tecnologia. Né? Uhum. Nós temos algumas pessoas participando aqui com a gente. A sua mãe comentou. A Andréa Maria mandou uma pergunta aqui pra gente. Ela está perguntando assim: o ensino de programação pode beneficiar também jovens universitários, mais especificamente da área de humanas, que é uma área carente desse tipo de conhecimento? Existem hoje projetos em parcerias com universidades? Perfeito. Acho que essa ideia de que o ensino de programação é só para a área de exatas está errado. A área de humanas ela trabalha junto também com a programação. A gente tem, por exemplo, situações assim, eu digo até em psicologia, que é uma área que eu gosto muito também. Psicólogos podem utilizar a programação, a tecnologia, para conversar melhor com os seus pacientes. Então, é um paciente que ele um garoto que ele tem problema de sociabilidade, e você pode trabalhar isso dentro dele construir por exemplo, construir um jogo para ele. Né? É o que eu falo, assim, essa geração que está aí, que é de crianças, ela vai criar o aplicativo, ela não vai consumir o aplicativo, ela vai falar assim, eu preciso disso, eu preciso de um aplicativo que me diga quais são as roupas que eu tenho no meu armário. Ela vai criar, ela não vai baixar, ela vai criar. E na faculdade, mais ainda, assim, eu acho que é um mito isso de que a programação não entra na área de humanas. Ela entra sim, ela agrega muito, até porque pela facilidade, você consegue atender, por exemplo, um paciente de longe, não precisando estar ao lado dele, sabe? Então, hoje em dia isso já é muito comum nas empresas, você fazer calls com São Paulo, com gente de outro país, aí fazer automaticamente uma hora, a gente faz uma hora de reunião e acabou. Né? Então, está presente em tudo. Nós temos mais uma dúvida aqui da Andréa. Ela perguntou se tem parceria em desenvolvimento ou prevista com o ensino público. Sim. A questão assim, eu acho que o ensino público ele precisa evoluir bastante nisso. Eu acho que as iniciativas existem, os nossos governantes ainda não estão muito com os olhos assim, bem abertos para isso. A gente tem uma iniciativa, por exemplo, numa escola que é da Civargas, que eu gosto muito, lá na Gamboa, e aí a gente conversa com a Marli, que é a diretora, e a gente traz, por exemplo, professores que a gente... Vou dar um exemplo prático, né? A gente trouxe um professor de pós-graduação da PUC para dar aula de realidade aumentada dentro dessa escola pública. Então, os alunos eles tiveram contato com uma tecnologia de primeiro mundo, uma tecnologia nova, uma tecnologia que está aí para servir. E eles começaram a ter ideias e começaram. Então, o que eu fico feliz quando a gente está dentro dessa escola é porque esses alunos que aprenderam com a gente lá dentro da escola, eles vão montar o seu portfólio, falando assim, eu sei Excel, mas eu sei usar programação dentro do Excel. Eu sei fazer uma planilha que não é simplesmente colocar um dado, mas é uma planilha inteligente que busca outros dados. Isso, com certeza, vai ter um impacto na colocação dele no mercado de trabalho, entendeu? Então, acho que
é importantíssimo estar aí nessa parte pública também. A Juliana Favorito também mandou uma questão aqui pra gente. Ela está perguntando como os professores podem se preparar para essas mudanças. É sempre estudando. É sempre estudando, é sempre estando mais perto dos alunos, mais ainda que eles já são. Professor, hoje em dia, assim, é uma profissão assim, muito, muito digna, que dá realmente sangue, tá sempre ali, tá querendo sempre melhorar. E aí buscar se atualizar. Hoje em dia você tem cursos online de programação, você pode chegar dentro até conversar com a gente na MedCode. Eu não tenho nenhum problema em dizer o que a gente utiliza, qual ferramenta a gente utiliza, porque eu acho que isso é uma bola de neve, então ela vai crescendo, você ajuda um aqui, ele vai ajudar a gente de volta. E aí os professores eles têm que buscar se atualizar. Como é que ele pode falar sobre história, por exemplo, sobre navegação de uma forma diferente, em que o aluno fale assim, pô, eu gostei, entendi, agora eu entendi da onde veio, qual foi o ano, o que aconteceu, como é que ele pode fazer isso? E tem N cursos online que o professor pode fazer. Tem a ferramenta do MIT, o Scratch, que é uma ferramenta gratuita. Tem eventos mundiais que acontecem um dia do ano, que acontecem no mundo inteiro, que é incentivado a escola a fazer esse evento, né, para juntar as crianças para codificar. E quando eu falo codificar, é codificar brincando, dentro do Minecraft, dentro de outros temas da Disney, por exemplo. Então, eu acho que o professor ele tem que buscar. O professor que está dando a mesma matéria há 10 anos, da mesma forma, ele não vai ser um professor que o aluno vai falar assim, que interessante. Ele tem que se atualizar, ele tem que estar junto com os alunos e perguntar assim, o que você está fazendo, o que você gosta de mexer no computador, entender mais o que o aluno gosta de fazer, para criar uma aula divertida, uma aula em que ele fique com atenção, que é muito difícil hoje em dia. A gente tem mais uma dúvida. Nesse momento de transição, não seria interessante não apenas oferecer cursos nas escolas, mas participar, orientar junto com os professores no planejamento de aulas para o ano seguinte, como uma consultoria? Sim, sim. A gente não tem um modelo de consultoria, mas a gente tem um modelo em que a gente entra na escola junto com os professores, a gente prepara os professores dessa instituição de ensino e prepara no sentido assim, não é a gente vai trazer tudo, a gente vai, tem aqui, é um formato pronto. Não, a gente vai entender como o professor dá aula e o que a programação, o que o game pode adicionar à aula desse professor. O professor ele já tem muita coisa para pensar, né? Então a gente só auxilia ele, né? Então, é uma consultoria assim mais diária, sabe? Não é estar junto com o professor sempre, né? Então é isso, gente. Obrigado. A gente tentou aqui esclarecer alguns pontos principais, né, em relação ao ensino de programação, que ainda gera muitas dúvidas aí nas instituições e para os professores. Quem quiser saber mais sobre esse conteúdo, pode conferir algumas matérias que a gente já tem no nosso site e continuar acompanhando as nossas redes sociais também, e a gente vai continuar trazendo temas sobre inovação, educação e tecnologia para vocês. Obrigada. Obrigado. Queria falar assim que são todos bem-vindos lá, a MedCode fica lá na Barra, no Downtown, então quem quiser conversar e saber mais sobre o assunto ou até indicar para a escola dos seus filhos, eu acho que isso é sempre muito bom, assim. Então fica aí o convite do Renato. E é isso, gente. Obrigado. Até a próxima.